Olá, meu irmão, minha irmã. Eu resolvi fazer essa aula, nós vamos dividir em 2 momentos essa aula, sobre a cura das maldições hereditárias. É um tema polêmico, é um tema onde se discute há um tempinho já esse tipo de prática. Já tem um tempo também que eu venho estudando sobre essa temática. Sou o professor Ivan, professor de Filosofia e Teologia, e nós vamos então dividir em 2 momentos. Como é que seria isso? A primeira parte do vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o embasamento bíblico dessa questão da cura das maldições. E no segundo vídeo nós entramos nas orações propriamente ditas que são feitas e como são feitas, tá certo? Então vamos lá. Bom, o texto base que normalmente é usado para fundamentar a prática da cura das maldições hereditárias é o texto do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando diz assim: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Palavra do Senhor. Então, essa palavra normalmente é o texto que traz o embasamento para esse tipo de prática. O grande problema, quando nós estudamos a Sagrada Escritura, é fazer uma leitura fundamentalista ou uma leitura que está fora do contexto. Eu tenho que compreender o todo para que a gente possa chegar a algumas afirmações. Então veja, o que se vivia nesse momento, povo de Deus? Se vivia o que nós falamos na teologia, da teologia da retribuição. Alguns livros, sapienciais, e alguns livros aqui também da questão do Pentateuco, alguns textos do Pentateuco, vão fazer esse relato e essa menção à questão das maldições hereditárias. Eles tinham essa ideia de que se o homem, o pai de família, era bom, ele era justo, ele ia trazer bênçãos para as gerações futuras. Se esse pai de família fosse um homem mau, injusto, ele ia trazer então maldições para essas gerações futuras. Era uma questão, uma visão muito mais coletiva, de clã, ou seja, não se pensava numa salvação e numa responsabilidade individual, mas sim esse laço familiar e sanguíneo era algo extremamente bem próximo, então eles tinham essa prática, se vivia então a teologia da retribuição. Bom, aí nós poderíamos pegar o próprio, aí fundamentando na palavra, Jeremias no capítulo 31, ele vai falar sobre essa questão, e aí Jeremias nós já vamos ver que no próprio Antigo Testamento, esse provérbio que era tão usado começa a ser um pouco combatido. Jeremias até tem um título aqui da tradução de Jerusalém, que é retribuição pessoal. Nesses dias já não se dirá, capítulo 31, versículo 29. Nesses dias já não se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Era um provérbio muito comum na época, que fazia alusão à própria questão lá do pecado, que nós tínhamos que pagar, os filhos tinham que pagar os pecados dos pais, os filhos pagaram os pecados dos pais. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, ele é um pouco mais enfático. Ele vai dizer: a palavra de Yahvé foi-me dirigida nesses termos. Capítulo 18 de Ezequiel, até recomendo você fazer a leitura do capítulo todo. A palavra de Yahvé foi-me dirigida nesses termos: que vem a ser esse provérbio que vós usais na terra de Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, não repetireis jamais esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho, pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Veja que a ideia da teologia da retribuição ela vai perdendo força, porque os profetas começam a exortar em relação a essa questão da responsabilidade individual. Depois vai dizer ainda no capítulo 18, versículo 19 do próprio livro de Ezequiel, vai dizer assim: e vós dizeis, por que o filho não há de levar a iniquidade do seu pai? Ora, o filho praticou o direito e a justiça, observou todos os seus estatutos e os praticou.
Por tudo isso, certamente viverá. Sim, é a pessoa que peca, é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. Então ele é bem direto, chamando a atenção das pessoas em relação a essa questão da responsabilidade individual. Bom, mas não é fácil. Depois que começa a se viver uma prática, para que você possa conseguir se desvencilhar às vezes dela, é um pouquinho complicado. Por quê? Porque quando nós pegamos o Evangelho de São João, no capítulo 9, então nós estamos agora no Novo Testamento, época de Jesus, no capítulo 9, versículo 1, vai narrar o autor sagrado assim: Ao passar ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que os próprios discípulos, eles tinham ainda essa ideia do provérbio, né? Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Veja, Jesus então começa a trazer também essa questão da própria individualidade, tentando tirar essa ideia desse provérbio. Aí vamos fundamentar um pouco mais ainda, se nós pegássemos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro. Então, mais uma fundamentação. E poderíamos ainda usar Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 12, é muito profundo esse texto, quando vai dizer assim: fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou, veja, ele nos perdoou todas as faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu onde? Pregando na cruz, na qual despojou os principados, as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em um cortejo triunfal. Palavra do Senhor. É um texto belíssimo e é um texto que fala muito para nós em relação a essa questão. Vejamos, normalmente algumas pessoas vão dizer que a cura da árvore genealógica, das maldições hereditárias, nós não estamos rezando para expiar pecados. Algumas pessoas têm essa consciência que rezam não pela expiação de pecados. Se a pessoa está fazendo essa prática com essa convicção, em partes ela está correta. Por quê? Nós não podemos acreditar que nós vamos expiar pecados dos nossos antepassados. Isso nós cairíamos num erro gravíssimo, que nós estaríamos ferindo o livre-arbítrio e supostamente cairíamos num determinismo absoluto, onde seria extremamente contrário à questão da nossa fé. Então, aí as pessoas que têm essa concepção de que nós não estamos expiando pecados, mas sim as consequências desses pecados, que se reza para que Deus possa libertar do peso das consequências desses pecados, aí em partes existe um raciocínio lógico. Principalmente quando a gente fala da questão social, tá? Então, um governante, por exemplo, isso é muito lógico, um governante que ele fez uma má gestão, durante vários anos seguintes, nós vamos talvez trazer esse peso, um fardo de erros de antepassados. Tá? Consequências, rezar pelas consequências dos erros é uma coisa. Agora, rezar pela cura das maldições, tendo como fundamentação Êxodo ou esses provérbios, acaba perdendo um pouco a noção e o sentido. E aí gera ambiguidade. Por isso que nós precisamos entender corretamente como que nós vamos usar
das orações. Nós sabemos que rezar é bom, sempre rezar vai nos ajudar, mas até que ponto nós ainda não compreendemos que a nossa fé é cristocêntrica. Então, sobre isso, nós vamos falar agora no próximo vídeo sobre as práticas literais dessas orações.